Para proferir seu discurso como oradora da turma, é convidada a bacharel Vanessa Rodrigues Ferreira. It's 2 a.m. so I just stopped the music. I'm still swaying like I was on a cruise ship. Took the words straight out of my mouth. Come on everybody, back to my house. Take my hand now, you're coming over. It doesn't matter, you can sleep on my sofa. Bring some flags and bring some wristlers. We're gonna party like it's nobody's business. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa, aos pais, aos demais presentes nesse auditório e aos colegas formandos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha turma por ter confiado a mim essa oportunidade de discursar em nome da turma. Em segundo lugar, eu não poderia deixar de frisar que, ainda que nosso curso seja um curso misto, a maioria dos discursos proferidos nessa tribuna são feitos por homens. É importante ressaltar o quão difícil e raros são os momentos em que tem uma mulher falando no espaço público e o quanto é difícil nós consigamos nos firmar, convencer e serem ouvidas. Felizmente, esse cenário vem mudando e não só nos discursos de formatura. Desculpa, gente, estou um pouco nervosa. Mas isso não significa que eu vou ler. Não significa que as diferenças de gênero tenham desaparecido. Caros colegas, eu não vou aqui relatar os melhores momentos da turma nesses 5 anos, porque acredito que seria impossível narrar a multiplicidade de trajetórias de cada um, ou transcender individualidades, ou ainda transcender minhas percepções daquilo que foi vivido por mim e pelos demais. O que de fato eu posso afirmar, sem medo de errar, é que compartilhamos ao longo desses anos mais do que a convivência cotidiana em sala de aula. Assistimos às mesmas aulas, contudo, absorvemos conteúdos de formas diferentes. Formamos opiniões também distintas. Podemos conviver com as mesmas pessoas, mas os laços de afetividade que se criaram também não foram os mesmos. Podemos reconhecer a importância da alteridade, do respeito e, por fim, podemos amadurecer e conhecer melhor a nós mesmos. Há 5 anos, e alguns mais do que 5 anos, pisávamos pela primeira vez no Centro de Ciências Jurídicas. Alguns ansiosos e apreensivos, outros entusiasmados com um novo mundo de possibilidades chamado universidade. Somos privilegiados de estudarmos no único curso de Direito Público de Santa Catarina. Na primeira fase, as matérias introdutórias nos aproximavam do mundo jurídico. Levantavam-se questões que tanto ansiávamos por respostas. Mas, afinal, o que é o direito? O que é a justiça? Mesmo depois de muitas leituras, debates e reflexões, essas perguntas ainda não foram respondidas. Talvez essas perguntas só nos levem a uma conclusão sem respostas. As respostas, elas não estão prontas, pré-fabricadas. Elas são frutos de desenvolvimento social, de contextos históricos. Quando nos deparamos com a realidade à nossa volta, aquelas velhas máximas do direito, como vontade geral positiva, de justiça reduzida ao acesso ao judiciário, ou como ainda resolução de demanda por um terceiro imparcial, todos esses conceitos caem por terra. Isso porque esse pensamento é estático, ultrapassado, ahistórico e apolítico. Nas fases seguintes, fomos apresentados a dogmática, a técnica e a forma jurídica, tão importantes para que possamos instrumentalizar o direito e para que possamos conseguir sucesso profissional. Ocorre que, nesse percurso, por vezes, por pressão ao comodismo, nos voltamos estritamente para a aplicação do direito, sem a devida reflexão da prática. Quantos de nós já fomos hipnotizados pela prática enquanto repetição daquilo que vem sendo aceito ou pregado como direito, como verdade e como certo? É preciso que controlemos nossas ansiedades em relação ao imediatismo, é preciso que consigamos vencer as pressões do eficientismo e da celeridade. Afinal, por detrás de toda a argumentação jurídica, existem histórias de vida que não se reproduzem fielmente no curso do processo. Existem conflitos indissolúveis enquanto empregarmos velhos métodos de resolução desses conflitos. E mais que isso, é preciso perceber que lidamos diariamente com pessoas. Já nos últimos semestres da faculdade, surgiram novas angústias. Que carreira devo seguir? Sinto que nada sei. A quem culpar?
A mim, que não estudei o suficiente? Ao professor, que não cumpriu o seu dever? A própria universidade, que nos dizeres de Lira Filho, nos possibilitou conhecer o direito que se ensina errado? Talvez a dúvida mais comum entre nós seja: será que eu estou preparado para exercer o direito? Bem, se você já fez alguma dessas perguntas, eu respondo: você está no caminho certo. E não importa se defensor público, advogado, promotor, procurador, servidor, juiz ou professor, desde que sejamos sempre estudantes, no sentido de se reinventar, refletir e reconstruir tudo aquilo que hoje está consolidado. Reconhecer que não sabemos tudo é fundamental para perceber que ainda há muito a ser feito. É fato que nós não vamos mudar o mundo, mas ao menos podemos mudar algum rumo do direito, mudar suas prioridades, mudar o ensino jurídico, mudar a forma jurídica. Não se trata de lamentar as tentativas frustradas de estudo, nem encontrar culpados ou transferir responsabilidades. De agora em diante, devemos nos concentrar naquilo que é possível ser feito. E o possível e o impossível somos nós quem decidimos. É impossível se mostrar indiferente contra atos praticados contra homossexuais, por exemplo. É impossível ficar inerte diante de um direito que é tão simples de ser concretizado. Essas pessoas só querem o respeito de ser o que são, querem então somente o reconhecimento de uma situação que já existe de fato. É impossível que tenhamos que esperar o STF se manifestar sobre o assunto para que possamos colocá-los em pauta, para que seja quebrado um tabu. Também é inaceitável acreditar que não existe racismo no Brasil, ou que as políticas de inclusão as políticas que objetivem a inclusão, sobretudo do negro e do índio, no ensino superior ou em carreiras públicas, sejam formas de perpetuar ainda mais o preconceito que essas pessoas sofrem. É ingenuidade ou ignorância achar que tais políticas não tenham reflexos significativos na realidade social. Talvez isso seja uma desculpa para que nós possamos perpetuar os nossos próprios preconceitos. É impossível não reconhecer que práticas jurídicas, principalmente na seara da persecução penal, tenham por clientela, preferencialmente, pessoas dessas etnias. É impossível silenciar o genocídio da juventude negra que acontece nos morros e periferias do país, assim como também é impossível desconsiderar os direitos indígenas sobre suas terras e sobre sua identidade, em nome de um progresso e do agronegócio e de grandes empreitadas estatais. É impossível condenar uma manifestação pacífica por melhoria da mobilidade urbana que fecha a cidade por algumas horas e se conformar com a perda desse mesmo tempo preso dentro dos seus carros nesse mesmo trânsito. É impossível pactuar com a negação do direito à moradia, condenando grupos organizados que ocupam terras ociosas, enquanto fazemos vistas grossas com a invasão cotidiana de terrenos públicos, pessoas que sequer dão destinação a esse terreno usurpado do Estado. É impossível perpetuar com o entendimento dos tribunais para fixar maior valor a danos morais para quem teve o desprazer de ter sua viagem de férias frustradas, ou por outro lado, assentar que uma pessoa presa injustamente não configura dano, ou que uma revista íntima abusiva também não há dano. E os exemplos são muitos. Enfim, é inaceitável se calar ou reproduzir tudo. Se é inaceitável se calar e produzir tudo isso que eu falei, de novo, nos foquemos no possível. E tenho certeza de que todo o crédito que a sociedade depositou em nós e nossa formação tenha valido a pena. Eu desejo sucesso a cada um de vocês. Obrigada.